Ou seja, nós precisamos nos preparar para acompanhar, né? Nós precisamos quebrar as inúmeras barreiras que existem para poder acompanhar. Nós precisamos entender quem nós vamos acompanhar, onde nós queremos chegar, com quem nós vamos acompanhar. E a animação vocacional já diz, né? Ou seja, o caminho que nós vamos trilhar com as pessoas é um caminho de autodescoberta, é um caminho de opção de vida. Então tem uma responsabilidade muito grande quando a gente fala em acompanhamento. Responsabilidade que depende de cada um de nós. E tem casos, tem situações que a gente vai se dar conta que a gente não está preparado para acompanhar. E é por isso que nós precisamos uns dos outros. É por isso que nós precisamos de equipe diocesana, de equipe pastoral paroquial, de equipe multidisciplinar que reúne profissionais de diversas áreas, para que essas pessoas possam também dominar a prática do acompanhamento. Então esse é um elemento, vamos dizer assim, transversal durante todo o processo de acompanhamento das vocações, certo? Vamos para a próxima. Estou contente com a animação vocacional da minha congregação, arquidiocese, paróquia. Estou muito feliz. Entender um pouco o cenário da arquidiocese, das paróquias, das caridades onde nós estamos, né? Normalmente, quando eu faço isso nos grupos, é interessante para a gente ver o mapa, né? O mapa dos contextos de animação vocacional de uma determinada diocese. Uma vez eu fiz isso em uma arquidiocese do Paraná e todo mundo veio lá de cá. Tem gente, o que está acontecendo, né? E aí na Assembleia a gente se deu conta de inúmeros desafios, inúmeras situações que a gente precisava colocar a pauta da animação vocacional como prioridade. Então, às vezes, o cenário, por exemplo, eu olho para cá aqui agora e me dá até um certo ânimo, né? Porque a gente vê que tem gente que discorda, mas tem uma luz ali, né? Tem situações que podem nos ajudar no caminho, tem muita gente que concorda com o que está sendo dito, então tem uma vida, tem uma realidade sobre a animação vocacional, né? Agora, o que deixa as pessoas contentes com a atuação com a animação vocacional? Nós vamos conversar sobre isso hoje, durante o dia inteiro. Nós vamos construir um processo para poder dizer assim, esse processo vai nos deixar contentes, vai nos animar, vai nos ajudar a vibrar com os processos vocacionais. Então, é essa energia que a gente vai trazer para o dia de hoje. Por isso que eu comecei o dia falando assim, nós vamos fazer um grande laboratório, uma construção, né? Para a gente entender se isso atende às nossas necessidades, tá certo? Vamos na próxima. Olha, entendo muito bem sobre itinerário e processo vocacional. Então, vamos conversar mais sobre isso, né? Hoje vai ser um dia que a gente vai mergulhar um pouco nos conceitos de itinerário e processo vocacional. A gente poderia dizer assim, que o itinerário é o caminho. É o caminho que nós vamos trilhar com o quê? Com a animação vocacional. Logicamente, nós precisamos saber onde nós estamos, em que chão nós estamos pisando e onde nós queremos chegar. Então, o Papa Francisco tem dito assim, olha, os jovens, eles são campo fértil vocacional. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que o público-alvo da animação vocacional são os jovens. Nós precisamos entender os jovens como lugar estratégico da animação vocacional. Então, quem são os jovens das realidades onde vocês estão? Vocês conhecem eles? Vocês entendem eles? Isso é o chão que nós estamos pisando. E o itinerário é o caminho, né? Então, o que nós vamos desenvolver no caminho com eles, com aqueles jovens?
Aí entra a dimensão do processo. Ou seja, o processo é aquilo que a gente vai colocando dentro do caminho, que é o que nós chamamos também de pedagogia vocacional. Certo? Então, bem resumidamente, alguns conceitos de itinerário e processo vocacional. Né? Já dá para passar na prova no final do dia, né? Tá certo? Vamos para a próxima? Não é necessário o desenvolvimento de uma cultura vocacional. Basta uma pessoa para conduzir o processo. Tá? Aqui é outro elemento interessante e estratégico. Eu falei sobre isso ontem à noite, né? A dimensão da cultura vocacional. O que é a cultura, né? Quando a gente chega numa arquidiocese, aí a gente vê ali uma equipe se mobilizando, né? Uma equipe organizando o evento, uma equipe estruturando a comunicação com todas as pessoas escutando, né? As pessoas tendo interesse de participar, as pessoas envolvidas com os processos, recebem uma notícia lá no grupo, espalham, né, essa notícia. Ou seja, há um interesse pelo tema, né, da animação vocacional. Isso a gente está falando de quê? De uma cultura. Ou seja, estão criando uma cultura de animação vocacional dentro de uma arquidiocese, dentro de uma paróquia, dentro de uma congregação, não é? Eu já fui chamado várias vezes para trabalhar com inúmeras congregações, né? E paróquias também. E em algumas realidades, o tema da animação vocacional nunca aparecia. Nunca aparecia. Assim, nunca se falou de acompanhamento vocacional, de formação de animadores vocacionais, de itinerário vocacional, porque não sabia nem o que era isso, né? Eu disse, não, é uma coisa que não tem tanta... Não se fala nisso aqui. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos começar a animar as pessoas para que elas comecem a falar sobre vocação. Porque é como se fosse o coração da igreja. Vocês imaginam uma igreja sem vocação, como seria? Deprimente, né? Se acaba, entendeu? Então é um coração pulsante, é vital. Ou seja, nós precisamos envolver as pessoas, discutir com as pessoas. Elas podem concordar, podem discordar, não tem problema, mas o importante é que falem. O importante é que o tema venha. Eu passei por uma comunidade religiosa, passei mais ou menos uns 5 dias nessa comunidade, e durante os 5 dias, nenhuma vez nas conversas que a gente teve se falou de animação vocacional. Nenhuma vez. Aí quando foi no final da minha experiência, ela falou assim, a gente poderia conversar sobre vocação? E aí a gente teve uma conversa boa ali, sabe, naquele momento. Justamente para entender que a gente precisava trazer o tema para que ele pudesse ser prioridade. Então esse é um movimento que exige insistência. Então você vai voltar para a sua paróquia, convide as pessoas para conversar sobre vocação. Você vai voltar para a sua congregação, irmãos da minha comunidade, o que a gente tem feito pela animação vocacional? Você vai rezar, reza pelas vocações. Você vai conversar com seu esposo, o que a gente pode fazer pelas vocações da igreja? Gente, isso é uma criação de cultura. O coração ele está pulsando, ele precisa de impulso, né? Então, isso depende de nós. Saindo daqui, não tem jeito de sair daqui e não falar em vocação. Se vocês saírem daqui caladas, mudos, é porque não surtiu efeito a formação desse dia em vocês. Então falem. Não precisa ser especialista. Falar de vocação é falar daquilo que vocês vivem. É falar daquilo que vocês escolheram para viver. É dar testemunho. Não é? Então o meu itinerário, o meu caminho, ele é testemunho do outro. A minha escolha como jovem, eu escolhi ser sacerdote. Estou no seminário.
estou fazendo experiência para poder fazer a ordenação daqui a um tempo. Olha que coisa mais, né, sintomática para as pessoas. As pessoas precisam entender isso. O que leva essa pessoa a fazer uma escolha, né? Então, aqui nesse livro aqui eu estou usando 3 palavras: identificação, consciência e encantamento. Quando a gente faz um caminho de acompanhamento com os jovens, como animador vocacional, a gente precisa ter muito claro isso. Primeiro, o jovem ele se identifica com a vocação que ele está escolhendo. Eu me identifico para ser padre, para ser religioso, para viver a vida matrimonial. A identificação, ela precisa existir, porque se ela não existe, daqui a pouco ele esmurece, ele enfraquece, ele não dá conta de ser perseverante. Agora, ele também precisa ter consciência. Eu tenho consciência da vocação que eu estou escolhendo. Então, por exemplo, eu escolhi ser religioso. Eu tenho consciência que eu faço voto de pobreza, de castidade, de obediência. Eu tenho consciência disso. Eu estudei sobre isso, eu me aprofundei sobre isso, eu rezei isso, eu entendi que Deus quer isso de mim. Olha que coisa interessante, né? É a experiência da tomada de consciência dentro do processo vocacional. Depois, gente, a dimensão do encantamento. Os seus olhos brilham pela vocação que você escolheu. Ah, irmão, eu escolhi ser padre, mas todo dia eu reclamo de alguma coisa. Todo dia as coisas estão ruins na paróquia. Todo dia as coisas estão ruins no seminário. E que vocação é essa que você escolheu, criatura? Será que você está no lugar certo? O seu encantamento passa por isso? Pelas coisas ruins? Né? Então, o encantamento é quando os olhos da gente brilham. É quando a gente tem amor para aquilo que a gente escolheu. É quando junto as outras coisas, né? Eu me identifico, eu tenho consciência e eu me encanto. Isso é um critério avaliativo. Então, se eu vou criar um processo de cultura vocacional, eu preciso dar testemunha disso. Testemunha da minha vocação, porque eu me identifico com ela. Consciência da vocação que eu escolhi. E encantamento, gente. Encantamento. Vibrem, né? Alegrem-se. Porque não tem coisa pior do que você viver numa casa com uma pessoa que não ama a sua vocação. A pessoa está amargurada, né? E ela vai transformando a casa num pesadelo. Isso é ruim demais, né? Bom, vamos dar continuidade. Ó, o resultado mais importante do trabalho com a animação vocacional é quando o jovem escolhe ser religioso ou presbítero. Frase polêmica. Concordo. Não, Quem concorda vai para ele. Quem discorda vem para cá. O importante que a animação vocacional poderia ter é esse, né? Mas depois que eu comecei a entender melhor, principalmente o ministério do Papa Francisco, e comecei a estudar mais sobre a teologia da vocação, e olhando um pouco para a dimensão da psicologia da vocação também, eu entendi que a animação vocacional ela é um espaço estratégico para ajudar o jovem no seu desenvolvimento de projeto de vida, independente da vocação que ele vai escolher, né? Agora, as pessoas às vezes me questionam e dizem assim: mas irmão, a gente precisa de vocação na igreja, a gente precisa de padre, a gente precisa de freira. Tudo bem. Agora, se nós religiosos, nós padres, não estivermos na base, acompanhando os jovens, vivenciando com os jovens, a gente não vai muito longe, a gente não desperta vocações, né? Então, esse resultado aqui, ele é importante, ele é estratégico, ele é fundamental, mas ele exige uma presença significativa nossa.
ele exige um movimento nosso, né, de estar junto, de caminhar junto, tá certo? Então, é importantíssimo que a gente tenha resultados. A gente costuma dizer que a gente tem duas grandes finalidades na igreja. A primeira é cuidar da nossa vocação. A gente tem que ser perseverante, a gente tem que ter fé, a gente tem que acreditar naquilo que a gente escolheu. Então vamos cuidar, né? Cuidar de nós mesmos, cuidar uns dos outros. Isso é estratégia. A segunda finalidade é o despertar de vocações para a igreja, os ministérios da igreja. Vocês colocaram isso na oração ontem, né? Como é que a gente ajuda os jovens a entenderem que existem caminhos para viver sua vocação? Às vezes, às vezes o jovem está num processo vocacional conosco e ele entra dentro de uma vocação por causa da nossa expectativa com ele. Gente, isso é um risco muito grande no trabalho de formação vocacional. Às vezes o jovem entra, vai para a casa de formação, vai para o seminário, vive o tempo inteiro lá no seminário, porque o animador vocacional criou uma expectativa que ele iria ser padre. Quando o cara começa a fazer acompanhamento, começa a se descobrir, começa a entender quem ele é, começa a ter mais propriedade e autenticidade, ele toma uma decisão. Aí ele diz: não, vou embora, eu quero casar, eu quero ter filho, eu quero família. Aí o que acontece com o animador vocacional? Frustração. Passei 2 anos trabalhando com esse rapaz, viajei com tudo para telecanto para ele, fomos para encontro vocacional, pagamos almoço, janta, ônibus, e frustrou-se porque o cara escolheu a vida matrimonial. Deu em nada. Né? Deu em nada. Não deu em nada, pois é. Então, a gente costuma dizer no trabalho com a dimensão da cultura vocacional que a igreja, que ela é vamos dizer assim, um rio de riquezas de vocações. E a gente não tem que ter medo de apresentar esse rio para os jovens. Eles precisam mergulhar profundamente nisso e fazer exatamente esse movimento de identificação, consciência e encantamento. Quer ver? Isso acontece muito nas congregações religiosas. Às vezes a menina chega, o rapaz chega para ser um irmão marístico, por exemplo. Ah, eu quero ser um irmão. Mas na prática, esse rapaz ele gosta de mexer com enfermos. Ele gosta de rezar na casa dos enfermos. Ele gosta de... Isso é uma coisa que está entranhada dentro dele. Ele tem isso como uma raiz carismática dele. Tem a ver com o carisma dos irmãos marísticos? Não tem, gente. Eu nunca vou conseguir proporcionar para esse rapaz uma conexão, uma identificação daquilo que ele tem como dimensão de valor pessoal com o que eu tenho de valor institucional. Imagina, nós trabalhamos com jovens, nós trabalhamos com educação, nós trabalhamos ali nos colégios, nossa base principal de atuação é ali. Como é que eu vou colocar um jovem que tem esse desejo ardente, né, de ir para a casa dos idosos, de ir trabalhar com enfermos, de mexer com a saúde, né? Como é que eu vou colocar um rapaz desse dentro de uma obra marítima? Ele vai sofrer o tempo inteiro. Já estou dizendo para vocês um exemplo claro que já aconteceu conosco. E aí quando esse rapaz chegou no noviciado, a gente disse: olha, você está vendo que não está conectando as coisas, né? Você precisa entender o seu lugar. E aí eles foram fazer a experiência de formação em outra congregação. E hoje ele está feliz como religioso, como padre, servindo naquela congregação. Está entendendo? Que tem o carisma de atuar com pessoas doentes, que tem hospitais, que tem toda uma... Ou seja, a gente está oferecendo para a pessoa aquilo que ela pode se identificar realmente. Então o processo vocacional exige esse movimento, né? Vamos para a próxima. Qualquer jovem pode participar do grupo vocacional e fazer um caminho de discernimento. Agora essa merece uma foto, essa tem que ser todo mundo, né?
você já encontrou sua vocação e está muito feliz com ela.